Pessoal, bom dia para todo mundo aí, para a Mariana, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. A gente vai ter um bate-papo aí de 45 minutos. Queria agradecer já a Mariana, tá, pela presença, por dedicar aí esse tempo para a gente. O tema da aula é projeto de vida no exterior. O público que eu selecionei é o público principalmente da Escola Risoleta. Eu tenho turmas de futsal feminino, projeto de vida, e tem uma eletiva que, explicando para a Mariana, é uma disciplina que os alunos optam por entrar nessas disciplinas, os professores organizam fora do currículo, então a gente pode escolher outros assuntos. Eu escolhi um tema estrelas e referências, então os alunos dessa disciplina também foram convidados, vão ter acesso ao material depois. Quem não conseguir entrar vai poder ver depois. E a Mariana, eu conheço a Mariana já há algum tempo, a gente teve um contato profissional, ela como atleta ainda veio jogar futsal, eu como técnico em Santa Bárbara, e a gente acabou se conhecendo e depois manteve também contato, já fizemos eventos junto, e a Mariana tem uma história de vida muito legal, que eu consegui juntar essas três turmas, futsal feminino, projeto de vida, e a questão das estrelas e referências, porque a Mariana, ela se destacou muito, tá, quando ela jogava futsal, futebol aqui no Brasil, tanto que ela acabou saindo daqui, indo para os Estados Unidos, tem uma história de vida muito interessante também para passar para os alunos, então eu escolhi a Mariana por conta dela estar agregando muito nessa questão, que é uma questão que a gente trabalha muito dentro da escola, que são o esporte com os valores educativos. Mariana, seja bem-vinda, eu queria que você se apresentasse aí para o público, para os alunos. Nós vamos ter um período também nessa live aqui de perguntas, então quem estiver vendo aí, quiser deixar as perguntas, fazer qualquer questionamento, tá? A gente vai estar respondendo depois. Patrícia é uma irmã que o futebol me deu, uma menina que nós jogamos juntas há alguns anos. Olha só que legal, mandar um abraço para as meninas aí. Pede o caderninho emprestado para o Roberto. Ô, Roberto, eu tô esperando esses dados seu aí do futsal, cara, porque eu não tenho, tá vendo? Dei essa bobeira aí também, que bom que teve uma atleta lá que pensou melhor naquele momento. E a Juliana está procurando as súmulas aqui, viu? Bom, quero cópia dessas súmulas aí. Eu queria que você falasse sobre o projeto de vida. A gente trabalha muito com referências. E é uma coisa que eu tenho percebido que os alunos não têm referências. Então, a gente tentando despertar essa questão deles terem a imagem de alguém que vai conseguir realizar esse projeto. E você falar quais são as suas referências. A minha maior referência, sem pestanejar, é minha mãe, né? Minha mãe é um grande exemplo para mim de mulher. Minha mãe é professora também, né? Então, assim, o exemplo para mim que eu tive de mulher, de força, de liderança, de fé, foi realmente e é ainda minha mãe, né? Então, eu sempre me espelhei muito nela. A gente tem uma relação excelente. Minha mãe é minha melhor amiga. Inclusive, é aniversário dela hoje, deixa eu mandar um beijo, que eu ainda não tive tempo de ligar para ela por conta do fuso horário. Mas a minha primeira referência, assim, é minha mãe. Quando a gente fala de referência, as pessoas pensam muito em nomes famosos, né, nomes conhecidos, e eu também tenho vários, né, dentro do esporte. Eu sou muito fã da Serena Williams, que é uma tenista americana, sou fã da Rafaela Silva, judoca brasileira, fui fã do Guga, do Ayrton Senna, mas eu acho que é fundamental para nós também, principalmente para as crianças, terem referências próximas, né? O pai, a mãe, a irmã, o tio, um professor, uma professora, né? Porque são exemplos mais palpáveis, principalmente num país como o Brasil, né? Onde as questões sociais elas são tão pesadas, né? A dificuldade ela é extrema no Brasil para várias classes sociais.
às vezes é meio perigoso a gente ter, sei lá, um jogador de futebol como uma referência, porque a gente acaba se distanciando daquilo, né? Falar, nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou ser aquilo. Porque quando eu olho para minha mãe, eu falo, nossa, eu quero ser como ela, né? Minha mãe é professora, mas ela é muito bem sucedida no que ela faz. As pessoas no Brasil têm essa percepção de que sucesso é ter muito dinheiro e ser muito famoso, né? E não é bem por aí. A minha mãe é uma mulher de 70 e poucos anos. Eu nunca vi a minha mãe perder um dia de trabalho. Ela vai trabalhar todo dia amarradona no que ela faz. Ela adora ser professora. Você consegue ver a paixão dela planejando uma aula, dando uma aula para os alunos dela. Agora, com esse lance da pandemia, né? Você pensa, uma mulher de seus 70 anos aí aprendendo a mexer no celular para fazer vídeo e tal. Então, isso foi uma referência legal para mim, ver o quanto ela é apaixonada pelo que ela faz, e isso refletiu em mim, assim, né? Porque eu escolhi ser jogadora de futebol, o que também foi uma dificuldade muito grande, mas eu também sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, assim. Então, a minha maior referência tá dentro da minha casa. Que legal. Estou vendo aqui o André, treinador de Assis. Um abraço para o André também. Fazendo um trabalho muito legal na internet, eu queria que você agora, Mariana, deixasse uma dica para alunos para aquele aluno que está na escola hoje, tem aluno no nono ano, no médio, o que você indicaria para ele caminhar nesse período que ele tem para finalizar o médio, para realizar esses sonhos que você já realizou, você continua trabalhando em outras coisas agora, já no exterior, mas o que esse aluno precisa fazer, basicamente, para ele conseguir, daqui a alguns anos, realizar esse sonho? Cara, ser um bom aluno, né? Isso é pré-requisito básico para você entrar nos Estados Unidos como um estudante atleta, né? Para você ter a oportunidade de vir jogar e estudar nos Estados Unidos com uma bolsa esportiva e acadêmica, você precisa ser um bom aluno. Só o seu talento não te leva a lugar nenhum, né? Só o seu talento não te difere das pessoas, porque no Brasil todo mundo tem um talento, principalmente do futebol, né? Qualquer jogador, jogadora de futebol mediano no Brasil é muito acima da média do que qualquer outro país, né? Mas hoje, como empresária, trazendo atletas para os Estados Unidos, foi o que você falou, a gente acaba tendo muito bons atletas, mas que deixam muito a desejar no âmbito educacional. E aí isso dificulta, né? Porque são atletas que não falam inglês, aí são atletas que quando a gente vai, porque a gente pede o histórico escolar e aí não tem nota, ou são atletas que já têm uma idade um pouco mais avançada e não terminaram o ensino médio. Então, assim, para esses alunos, né, independente do que você queira fazer, independente de você ser um atleta, você ser um médico, você ser qualquer coisa na sua vida, estudo. O estudo, ele é realmente a base, né? O estudo é uma coisa que ninguém tira de você, e aproveitar realmente esse final de curso aí na vida de vocês para realmente engatilhar o sucesso, né? Porque se você é um aluno mediano, você vai ser um profissional mediano, né? O que faz as pessoas estarem no mercado bem posicionadas, realmente ter o estudo, né? E infelizmente o estudo não te traz garantias, mas a gente tem que realmente focar mais no estudo. Eu vejo as pessoas reclamando um pouco da qualidade do ensino do Brasil, e eu acho a qualidade do ensino do Brasil excelente. Eu fui uma estudante de escola pública no Brasil a minha vida inteira, né? Hoje eu tenho uma graduação e um mestrado americano, mas se não fosse a minha mãe pegar no meu pé para que eu fosse uma boa aluna, talvez eu não estaria, talvez não, com toda certeza eu não estaria aqui, porque foi realmente o estudo e o conhecimento que me abriram as primeiras portas na minha vida. Sim, inclusive, dentro desse assunto, com a pandemia, algumas instituições, e tem uma da Americana que já adotou esse critério, eles estão analisando
O histórico escolar, ao invés do vestibular, eles estão aplicando uma análise do histórico escolar, que aí valoriza todo o processo do aluno dentro do ensino, e não apenas aquele momento ali do vestibular. E aí isso foi uma surpresa para muitos alunos que acabam até com notas boas, mas em relação ao comportamento, quando você fala de histórico, não é apenas a avaliação ali, números, né? E todo um processo metodológico para entrar no histórico daquele aluno. Nós temos agora um período para pergunta. Pessoal do YouTube, do Facebook, alguém, se vocês quiserem enviar perguntas para a Mariana, depois também, se tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento que fazer, pode mandar, depois eu vou dar para a Mariana. Enquanto isso, eu queria que você, Mariana, nesse período agora que eu vou analisar as questões aqui, você falasse sobre os sistemas esportivos dos Estados Unidos. A gente sabe que é bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, primeiro que a Liga Universitária aqui nos Estados Unidos ela é muito forte, né? A maioria dos atletas profissionais jogaram tanto na high school, que é o ensino médio, quanto na Liga Universitária. A Liga Universitária, na verdade, que faz o aporte aí para as ligas profissionais, como a MLS, que é o soccer, né, que é o futebol, a NFL, que é o futebol americano, a NBA também. A maioria desses atletas de renome nos Estados Unidos, eles têm uma formação acadêmica também, né? Passaram pela liga universitária, assim como eu passei, assim como muitos atletas passam, né? E o grande diferencial nos Estados Unidos é esse, né? De aliar a educação ao esporte realmente. A gente vê sempre nas Olimpíadas, os Estados Unidos domina o quadro de medalhas de ponta a ponta, né? Sempre campeão no geral, mas a gente vê esses atletas olímpicos de ponta, os Dream Teams, e eles não são só atletas, né? A gente vê lá, nadador ganhou uma medalha olímpica, ele é, sei lá, um nadador barra um médico, ele é barra um nadador barra um psicólogo, um empresário, um gestor, né, um administrador de empresa, porque os Estados Unidos têm muito esse conceito e é realmente muito forte na questão da liga universitária. Eu joguei futebol minha vida toda no Brasil, tive a oportunidade de passar por grandes clubes no Brasil, mas de estruturas precárias, né? Se a gente pegar aí o Corinthians fez um estádio há 4 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, o Flamengo está montando um centro de treinamento agora. E isso foi uma das primeiras impressões que me impactou aqui nos Estados Unidos, que quando eu vim para uma liga universitária, toda a estrutura, né, o seu próprio estádio, a sua própria academia, a sua própria fisioterapia, sua própria sala de recuperação. Então, ali eu falei, pô, o negócio aqui é realmente sério, né, as coisas são muito diferentes. Eu me lembro de uma época que eu fiquei no Rio de Janeiro para fazer um teste no Fluminense. Na época, nem o masculino tinha onde treinar, imagina o feminino, né? Eu lembro que eu pegava 4 ônibus para chegar no campo, cada semana a gente treinava num campo diferente, porque não tinha uma localização específica, né? Uma localização própria, e isso afeta muito o desempenho de um atleta, né? Sem contar que muitos atletas no Brasil que querem, principalmente os jogadores de futebol, né, deixam o estudo de lado, que é um erro, aí tenta ser jogador de futebol a vida inteira, não consegue, aí quando está com 23, 24 anos, começa a perceber que o futebol não vai dar certo, infelizmente, e aí não tem nenhum diploma de ensino médio, né, ou seja, não consegue realmente se colocar no mercado de trabalho porque não tem uma experiência nenhuma, nunca, entre aspas, trabalhou na vida, né, apesar de, obviamente, o esporte, o futebol ser um trabalho, mas a sociedade ainda não vê muito dessa maneira no Brasil, né? Então, e isso é uma diferença também dos atletas no Brasil para os Estados Unidos. Eu sempre achei que eu sofri um preconceito no Brasil por ser atleta, e aqui nos Estados Unidos as pessoas sentiam muito orgulho de mim, assim, né? Onde eu ia, as pessoas me respeitavam muito, as pessoas queriam, e até hoje, assim, as pessoas param para conversar comigo, pedem foto, então o carinho, o respeito das pessoas aqui com atletas, né, é muito maior do que no Brasil.
Eu vou entrar agora no assunto, pegando um gancho que você falou já sobre os atletas, de um assunto, talvez seja um assunto que o pessoal mais quer ouvir aqui nessa live, para aquele atleta agora que está na outra ponta, aquele atleta que tem um bom histórico, que tem uma noção de inglês boa, que é um bom atleta, que tem um histórico já, construiu um currículo, você faz um trabalho relacionado a gerenciamento da carreira desses atletas ligado com as universidades. Como é o processo do seu trabalho em relação a esse aluno agora? A gente tem, não são muitos, mas a gente tem, sim, alguns alunos que estão dentro desse perfil. Porém, alguns deles nunca imaginavam que eles poderiam sair daqui. Então, você está abrindo essas portas para esses alunos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho com o Team Mary Person, tá, que é a empresa que você usa para desenvolver o trabalho, e os alunos que já estão aí próximos de médio. Tem 3 crivos importantíssimos que a gente não abre mão, né? Os atletas, eles têm que ter de 17 a 25 anos, precisa ter terminado o ensino médio, isso é uma regra das organizações esportivas nos Estados Unidos, precisa ter terminado o ensino médio e precisa ter um vídeo jogando, porque, independente do esporte, tá, gente? Eu trabalho com todos os esportes e ambos os sexos, mulheres e homens. Você precisa ter um vídeo jogando o seu esporte para a gente analisar, mas para a gente também passar esse vídeo para os treinadores americanos analisarem e começarem a fazer propostas de bolsa. Esses são os 3 pré-requisitos básicos, e aí, em cima disso, a gente vai conversando com esse atleta, entendendo também quais são as perspectivas desse atleta e da família dele, qual é a intenção dele, e aí a gente vai manipulando, né, e montando uma gestão de carreira desse atleta de acordo com a necessidade e o perfil de cada atleta. Esse é o diferencial da minha empresa hoje. A gente trabalha o indivíduo, né? A gente não tem uma maneira específica de trabalhar um bloco e o jeito que eu vou conduzir a carreira do André vai ser do mesmo jeito que eu vou conduzir a carreira da Patrícia, de A, B ou C. Né? Cada pessoa a gente trabalha e manipula as variáveis aí de uma maneira muito específica. Eu deixei o Instagram da minha empresa aí, ó, _Mari Person, tudo junto, porque daí eu consigo explicar melhor um pouco mais essa parte de processo. Só abrir um parênteses aqui, esse ano eu trouxe uma atleta de Santa Bárbara para os Estados Unidos, né, de futebol feminino, que é a Larissa dos Santos. A Larissa, ela esteve num evento meu e do André ano passado, e assistiu a minha palestra, que eu expliquei todo o procedimento, e eu consegui trazer a Larissa para os Estados Unidos esse ano. A Larissa, ela foi uma atleta de um projeto social aí também, de Americana, chamado Bosques dos Sonhos, né, e ela está aqui nos Estados Unidos. Estou bem feliz com ela, na verdade, porque ela me mandou uma mensagem ontem, o boletim dela aqui nos Estados Unidos, excelentes notas, né, então estou muito feliz aí pelo sucesso da Larissa aqui nos Estados Unidos. Poxa, que legal. Deixa eu ver aqui, ó, tá entrando uma galera aqui, o Guilherme chegou aqui para cá porque ele estava fazendo aula de inglês. Bom pra caramba. O Guilherme é um atleta aí que eu tô batendo na trave, com o Guilherme faz uns anos já, tive proposta para ele esse ano, mas ele recusou, vamos buscar outra. Tá na hora já, né? Tá passando da hora já, tem que fechar o contrato desse menino aí logo. Serginho, grande Serginho, lateral esquerdo. Eu queria que vocês fizessem perguntas para a Mariana. Está à disposição de vocês aqui. Rafael. Gente, essa live ela vai ficar disponível, sendo gravada, vocês podem compartilhar, marcar os amigos. Eu acho que o que você falou aqui, Mariana, são assuntos que os alunos dificilmente terão acesso a essa informação. Então, eu vou fazer questão de que todos os alunos tenham acesso a esse material, porque são informações que muitos nem imaginam como é o processo
Como é a vida de quem está no exterior? Tem uma questão... É uma questão importante da gente falar também, assim, né? Às vezes, por uma falta de informação, as pessoas acham que, ela mora nos Estados Unidos, ela é rica, e tudo mais, né? E hoje o meu trabalho, ele prova para as pessoas que se você tiver um pouco de vontade, realmente, você consegue resolver a vida, né? Eu tenho um diploma, 2 diplomas internacionais hoje, né? Eu sou formada e tenho mestrado aqui nos Estados Unidos. Sou filha de uma mãe, né, professora, então a gente sabe aí o salário defasado que os professores têm. Sou uma menina, né, negra, da periferia, do interior de São Paulo, e cheguei nos Estados Unidos, né, porque me deram uma oportunidade que hoje é o que a minha empresa faz. E eu lembro que, na época eu também não tinha dinheiro para várias coisas e eu corri atrás de fazer acontecer, né? Então tem muita gente que quer as coisas e vai falar, mas eu não consigo. E foi o meu caso, foi o que eu vi a Larissa fazendo também. Eu vendi pizza, eu vendi trufa, eu trabalhei de garçonete, eu vendi bijuteria para juntar um dinheiro realmente para investir nesse meu sonho, né? Então, de novo aí linkando com uma outra live que você fez, né, do financeiro, o quanto é importante a gente saber trabalhar com o nosso dinheiro, com os nossos recursos para fazerem as coisas dar certo, né? É óbvio que todo mundo tem a sua história, cada um sabe da sua dificuldade, mas quando a gente realmente quer uma coisa, a gente tem que tentar potencializar aí o que de melhor a gente tem, né, para a gente conseguir realizar as coisas no futuro, né? Então, assim, foi muito difícil para mim no começo, por várias razões. Eu não tinha dinheiro, depois eu vim para um país que eu não conhecia ninguém. Eu jogava, estudava e trabalhava aqui para fazer um dinheiro, mas quando eu olho para trás, assim, eu não me arrependo de nada, porque valeu e vale muito a pena, assim, né? Então, às vezes, tem muita gente que entra em contato comigo, que não tem informação e que aí fala, mas eu não vou porque eu não sou rica, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Para você ter uma oportunidade de morar num país de primeiro mundo, aprender um idioma, ter um diploma internacional, é um investimento para a vida realmente, né? Porque muda a sua vida para melhor. A Maria Vitória também entrou, deu bom dia para a gente. Bom dia, Maria Vitória. A Maria Bom Vitória dia, é bom outra dia. atleta que tem potencial, já terminou o ensino médio, e eu estou no pé dela também. Entra no meu Instagram aí, entra no meu Instagram e manda uma mensagem lá pra gente. Inclusive, deixa eu pedir aqui para quem estiver assistindo, puder seguir aí o perfil da minha empresa nas redes sociais, dar uma força lá pra gente, e fica por dentro também, né, de todo o processo. A gente sempre está postando lá, conversando com seguidores. Então, é uma maneira legal aí de abrir um pouco mais a cabeça desses estudantes para eles entenderem essa possibilidade que eles possam vir a ter no futuro. Eu vou deixar depois no vídeo, eu vou deixar na descrição tudo que você mandar de contato, Mariana, se você autorizar a colocar, eu coloco na descrição do vídeo. Eu queria só, a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu queria fazer um comentário aqui que a gente não tocou nesse assunto, nem no roteiro estava, mas a Mariana está passando por tudo que a gente está passando aqui no Brasil em relação ao Covid-19. Os Estados Unidos também foi um dos países mais afetados. Ela também está vivendo esse isolamento social, está com as restrições, mudou até de cidade recentemente, depois voltou. Então, assim, tudo que a gente está vivendo no Brasil aqui, ela também está passando lá. E isso não entrou essa questão na live, porque isso é um assunto que, de repente, independente da crise de saúde que a gente está vivendo no mundo, é um assunto que a gente já vinha discutindo faz muito tempo e a gente vai aguardar para terminar a pandemia, para ver como que vai ficar toda a situação de saúde, mas a Mariana também está nesse momento aí delicado. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação aí particular sua. Primeiro que eu não saio da minha casa, né, cara? Esse assunto desse vírus não é brincadeira, né? Talvez seja a primeira vez na história do planeta que uma vacina vai ser confeccionada primeiro que um remédio,
né, para a gente entender a gravidade aí dessa pandemia realmente. O maior jogo que eu posso jogar nesse momento, o maior troféu que eu possa conquistar nesse momento é a manutenção da minha vida, né? Eu estou dentro de casa, eu estou saudável e assim eu quero permanecer. Ontem nos Estados Unidos, eu estou falando de dados só da data de ontem, em 24 horas, mais de 50 mil pessoas morreram. Isso não é brincadeira, né? Eu estou acompanhando as notícias do Brasil, a minha família está toda no Brasil. Eu estou muito preocupada, muito receosa com toda essa situação. É óbvio que existem situações de pessoas que, infelizmente, precisam sair, né? E eu até fiz um post falando disso ontem, de quem precisa sair tem que tomar todo o cuidado realmente, quem pode ficar em casa tem que permanecer. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho esse privilégio de conseguir trabalhar de dentro da minha casa e eu estou fazendo a minha parte. Faz 3 meses que eu estou dentro da minha casa, eu só saio para o básico, e assim vai ser até pós-pandemia, né? E todo mundo precisa realmente fazer a sua parte para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível. Roberto entrou aqui também. Legal, Roberto, um abraço. Quem mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, a gente está chegando ao final e eu queria agora agradecer a Mariana. Eu acho que, como eu falei, já foi fantástico. 45 minutos é pouco o que a gente tem. E assim, como a gente trabalhou muito em cima de um roteiro bem definido, qualquer assunto que vocês tiverem dúvidas, que quiserem saber mais, podem mandar as perguntas. Os alunos provavelmente vão estar em contato. E a gente organizou isso como se a Mariana estivesse aqui na escola. Tá legal? Então, por isso que o tempo, na verdade, eu até brinquei ontem com o Guilherme da live. Eu falei, não, a gente não vai fazer uma live, é uma aula. Então, você participou de uma aula e realmente foi uma aula porque eu aprendi muito. Conversando com você aqui, todo mundo que participou aprendeu pra caramba, e eu queria que você, para finalizar, deixasse uma mensagem para os alunos da Escola Ricoleta, todos os alunos, para as famílias também, que nesse momento estão apoiando muito os alunos, e para o público, tá, como a live vai ficar aberta, todo mundo vai poder assistir também. Então, eu queria que você, para finalizar, deixasse uma mensagem e, de coração, te agradecer, tá? Desejar tudo de bom para você. Você é uma pessoa maravilhosa e espero que tudo melhor aí aconteça na sua vida, como vem acontecendo. Primeiro, eu queria agradecer, né, o espaço, obrigado pelo convite. Humildemente, aqui agradecer também toda a equipe aí da escola, né? Os professores, a direção, vocês têm sido fantásticos nesse momento, né? Principalmente no Brasil. É importante para a gente repensar como nós tratamos os nossos professores, os nossos acadêmicos no Brasil. Deixar um abraço amigo aí para os estudantes. E se eu puder dar, sei lá, uma dica humildemente, é legal que nós tenhamos a oportunidade de ser bons atletas, né, mas a gente tem a obrigação de ser bons filhos, bons alunos, né, porque quando acho que o comportamento exemplar, ele começa dentro de casa, né, então a gente tem que valorizar aí os nossos pais, né, mãe, pai, família, realmente, valorizar muito o trabalho desses professores no Brasil, que com pouquíssimo recurso estão tirando leite de pedra, né? Tá todo mundo num momento muito difícil, a dificuldade está aí para todo mundo, então a gente tem que realmente ter um comportamento exemplar, né? Não adianta só a gente ser bom, a gente tem que ser do bem, né? Eu acredito muito nisso, a gente tem que policiar as nossas atitudes. E tirando isso, gente, fique em casa se puder, tomem cuidado, realmente não é brincadeira o que está acontecendo, a gente precisa realmente dar força, da atenção e do coração de todo mundo nesse momento. Se cuidem, fiquem com Deus, e precisando de mim, eu estou à disposição. Legal. Mariana, obrigado. Obrigada a você. Verdade, a gente vai encerrando por aqui, até porque você tem seus compromissos.
Desculpa te tirar da cama às 5h30 da manhã para fazer isso, mas eu acho que mostra aí todo o profissionalismo que você tem e por isso que você está crescendo cada vez mais. Um abraço para todo mundo. Depois vou disponibilizar todo o material. No YouTube já está lá, no Facebook também, então muita gente vai acompanhar. E é isso. Gente, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Tchau, Mariana. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau.